E falando da importância dos ossos, né, Mimi? Estamos falando agora do impacto que a falta dos dentes faz na nossa arcada ao longo dos anos. Uma das opções é o enxerto ósseo, que é importante, mas existem outras alternativas, como a Ana Brito mostra pra gente agora. A Ana Maria sempre teve esse sorriso bonito, mas para poder se alimentar bem e mastigar direito, ela precisou fazer a distração osteogênica. Ela ficou mais de 10 anos sem 3 dentes molares. Eu acho que a própria trituração do alimento ficou prejudicada. E eu senti necessidade de arrumar isso. Ela procurou um dentista para fazer o implante. No consultório ele fez uma avaliação, pediu uma panorâmica e disse que, de fato, eu não tinha mais massa óssea nenhuma. A distração osteogênica serve para consertar perdas ósseas. Ela pode sofrer uma fratura de um dente, ela pode sofrer de uma doença periodontal, que é uma infecção ao redor do dente. Para repor o osso, é feito um corte bem fininho abaixo da área que precisa crescer. Depois é colocada uma peça que funciona como um espaçador, fixado com parafusos. A movimentação da peça é feita com a ajuda do paciente, com essa chavinha. E essa chave, ele vai lentamente, 1 milímetro a cada dia, ele vai levantando esse osso que está sendo transportado para outra posição. Com isso, ele vai ganhar altura e volume ósseo necessário para a instalação posterior dos implantes. O processo foi lento e exigiu disciplina. Você tem que ter um cuidado maior, né? Uma escova especial, o fio dental não passava ali, então você tinha que ter todo um tratamento, um cuidado com a higiene. Não é uma técnica infalível, é uma técnica que tem suas limitações, precisa ser muito bem aplicada e não funciona em 100% dos casos. As fotos mostram o distrator na boca da Ana Maria. Dá para ver que depois de 2 meses o osso cresceu e ela pôde implantar os 3 dentes. Ana Maria adorou o resultado. Em todos os sentidos. Doutor querido, vamos falar então da diferença da distração osteogênica e do enxerto ósseo. Como é que é o enxerto ósseo? O enxerto ósseo, na verdade, é a colocação de um material ou de um biomaterial ou do próprio osso da pessoa na área onde teve atrofia e a perda óssea. Tá? Então você faz um enxerto ósseo, você enxerta um material ali. O material é esse aqui. Esse é o distrator, que é para fazer a distração osteogênica. Isso é diferente de colocar, é um aparelho que estimula o crescimento ósseo. Com esse pino que está aqui que eu estou rodando. Exatamente. À medida que vai fazendo a rotação dele, a contagem dele são 3 voltas por dia. Essas 3 voltas correspondem a 1 milímetro. Então esse 1 milímetro de distanciamento desse bloco com a base, ele permite que o organismo comece a formar vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos vão trazer células mesenquimais que vão formar primeiro uma fibrose, e essa fibrose, depois de algum período, ela vai se transformar num tecido ósseo. Lembrando que é só um pininho aqui que fica para fora, né? A gente está mostrando isso aqui, mas não vai ficar tudo aparecendo, não. É só essa ponta aqui que fica para fora. E é onde o paciente encaixa a chavinha, ou o profissional, e ele faz a rotação, ele roda 3 voltas por dia, que corresponde a 1 milímetro. E aí, aqui a gente tem essa formação do osso. O que acontece com essa formação? A gente está com o osso lá todo embaixo, retraído. Atrofia toda, né? Você perdeu o dente, enfim, teve toda a atrofia óssea, perdeu o osso, perdeu o volume nessa região, coloca-se o aparelho distrator e ele começa a estimular o crescimento ósseo. Vamos ver de novo como é que faz. É exatamente isso, né? Uma ilustração aqui que a gente está fazendo do que acontece na boca quando vai fazer. Ó. E ele vai promovendo, estimulando o crescimento ósseo. Então é diferente do enxerto. O enxerto nós colocamos um material ou um biomaterial, não existe rejeição para isso, é uma pergunta muito comum de ser feita. Um biomaterial é algo fisiologicamente compatível com o organismo. E a distração osteogênica é um processo que você estimula o osso que já existe naquele local. Que está tímido, que fica grandão. Completo. Muito bem. Foi rapidinho assim, mas o doutor Maurício estava dizendo que, na verdade, precisa de disciplina, né, doutor? Sim. Demora
quase um ano, né? Vamos ver aqui Exato. como é que esse processo começa ao longo dos anos, o que ele vai também mostrando de características no nosso rosto, né? Que isso é inevitável, né? São Inevitável. os novembros, né, doutor Maurício? É uma situação que você tenha a condição óssea normal, com os dentes na boca, né? Aí, a partir de uma doença periodontal ou por um outro motivo, a perda dos dentes, começa-se a ter uma atrofia naquelas regiões onde foram perdidos os dentes. Passado mais tempo, mais perda dental, mais atrofia óssea, e isso acaba refletindo na face da pessoa, né? Começa a aparecer rugas na pele, porque a parte óssea, ela mingua, né? Ela atrofia. Isso acaba causando um envelhecimento precoce do indivíduo. Olha só, a gente está vendo aqui que o queixo fica mais proeminente, né? Justamente quando acontece um desgaste ósseo, né? Nessa região. Né? A gente nota isso porque a perda óssea ela tem um sentido de perda. Principalmente na região anterior, ele perde nesse sentido antero-posterior e também perde em altura. Por isso que dá parece uma sensação de murchou, mas uma uva passa, né? Ela murcha. Então, essa pele que está em volta, ela envelhece também, por conta da atrofia óssea que ocorreu. Agora a gente vai para as